Olá pessoal, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de história e hoje vamos falar de um tema importantíssimo, né, que é o tema do nazismo. Tá? Vamos falar especificamente hoje do nazismo, o nazismo na Alemanha. Esse contexto, né, esse contexto aí do nazismo, a gente precisa primeiro destacar um pouquinho o que é que estava acontecendo antes, né, para que houvesse a ascensão do nazismo. Então, o mundo agora vivia um mundo pós Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. A Alemanha, ela perde a guerra e acaba sendo culpada, né, como sendo ali a única culpada pela guerra, e isso trouxe uma série de problemas para a Alemanha. Então, os vencedores, né, da Primeira Guerra, eles obrigaram a Alemanha ali a assinar o Tratado de Versalhes em 1919, tá? Pelo qual a Alemanha teve que ceder territórios, como, por exemplo, teve que ceder a Alsácia-Lorena à França, teve que ceder, né, colônias, né, na África para os vencedores, além de ter que pagar uma dívida absurda, né, para os vencedores, que foi uma dívida, uma indenização, melhor dizendo, em torno de 33 bilhões de dólares. Então essa dívida gigantesca, ela contribuiu para uma crise, né, de graves proporções na Alemanha. Aí a inflação, a dívida externa dispararam, tá? Enquanto praticamente não havia mais emprego na Alemanha, tá? E aí é nesse contexto, tá, de crise, onde basicamente partidos estavam surgindo, né, com a perspectiva de que eles estavam prometendo ali soluções mágicas, né? E aí é nesse contexto, tá? É nesse contexto aí que você vai ter a criação, né, em 1919, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como o Partido Nazista, tá? Que aí acaba admitindo ali, tá? Logo no início ali em suas fileiras, tá? O ex-cabo, né, da Alemanha que participou da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. Muito bem. Hitler começa a se destacar dentro do próprio partido, né? Falando ao público, ele culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes, tá? Impostas principalmente pelo Tratado de Versalhes, tá? E ali ele vai adotar um tom nacionalista, tá? Um tom nacionalista até certo ponto extremado, inclusive devotando ódio aos judeus e aos comunistas. Tá? Então Hitler, em pouco tempo, ele acaba se tornando muito popular e líder absoluto dos nazistas. Em 1920, o partido criou a SA, né, que são aquelas tropas de choque, né, as seções de assalto. São grupos paramilitares encarregados de eliminar fisicamente os seus adversários. Tá? E aí, com o passar do tempo, tá, a crise, a República de Weimar, que era que governava a Alemanha, não conseguia resolver os problemas do país, né, inflação, desemprego, uma população sem perspectiva. Então, em 1923, Hitler ele tenta um golpe de Estado na cidade alemã de Munique, que é conhecido como o Putsch de Munique. Tá? O golpe ele acaba fracassando e Hitler é preso. Tá? E é na prisão que Hitler ele vai produzir boa parte de um livro, né, que se considera, né, os nazistas consideravam ali a obra-prima do nazismo, que é Minha Luta, né, Mein Kampf. Tá? E é nesse livro que você tem ali os princípios básicos do nazismo. Né? A gente pode destacar aí 3 princípios básicos. A superioridade da raça ariana. Tá? Então, para Hitler, existia ali uma raça pura, que era a ariana, tá? Superior a todas as outras e da qual provinham os alemães. Você tem outro princípio que é a necessidade de espaço vital, ou seja, é a tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo. E, por fim, um princípio também muito básico do nazismo, que é o antissemitismo. Tá? Os nazistas eles justificavam seu ódio aos judeus, tá? Dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus eles então deviam ser eliminados. Tá? Só que o que é que acontece? A partir de 1924, ajudada por capitais ingleses, tá? Notadamente americanos, né?
principalmente quando é criado o Plano Davis. Então, milhões, né, de dólares americanos eles chegam na Alemanha, tá? E isso faz, de certa maneira, com que o crescimento econômico fortaleça um pouco, né, a democracia e diminua o prestígio de líderes radicais como Hitler. Então, assim, de 24 até 29, a Alemanha vive ali um pouco que há uma estabilidade social, muito embora falsa, né, mas vivia uma estabilidade social em decorrência dessa ajuda de capitais estrangeiros, basicamente capitais americanos, tá? Porém, com a crise nos Estados Unidos, a crise do capitalismo em 1929, tá? A situação ela se alterou profundamente, tá? Então, a produção na Alemanha caiu, a inflação disparou, o desemprego, né, trouxe muita fome, trouxe falta de esperança. E ali, entre 1929 e 1932, o número de desempregados na Alemanha ele cresceu muito. Tá? E aí o cenário estava pronto. O cenário de crise ele estava pronto exatamente, né, para a ascensão de líderes como Hitler. Tá? E aí, Hitler, que estava um pouco escanteado, é importante destacar que ele foi preso, né, na tentativa de golpe lá em 1923, ao qual ele, lá na prisão ele escreve o livro Minha Luta, mas ele ficou pouco tempo. Né? Ele foi condenado lá na época a 5 anos de prisão, mas a defesa dele, que ele mesmo fez de si, foi tão nacionalista que os próprios juízes amenizaram, né, e ele acabou cumprindo menos de 1 ano, tá, de prisão. Mesmo depois de solto, ele ainda não tem essa projeção toda, tá, porque os discursos eram radicais em uma Alemanha que até certo ponto estava estável socialmente e economicamente com essa ajuda dos capitais ingleses e americanos. Só que com a crise de 29 tudo muda. Os Estados Unidos não enviam mais, né, o dinheiro que estava ajudando a dar essa estabilidade à democracia alemã, e aí a situação se altera. Tá? E aí, nesse cenário, Hitler voltou a se apresentar como salvador da pátria, conquistou a simpatia de muitos alemães, entre os quais militares de alta patente e grandes industriais. Tá? E aí, em janeiro de 1933, o partido nazista, que vinha crescendo, de certa maneira, nas eleições do parlamento, tá? O presidente von Hindenburg é pressionado, né? E ele acaba, então, nomeando Hitler para ser o seu primeiro-ministro, ou seja, para ser o seu chanceler, né? Ou seja, o primeiro-ministro da Alemanha. E aí, de certa maneira, em 1933, diante da crise e como salvador da pátria, Hitler, né, e obviamente o partido nazista, eles chegam ao poder. Logo no início, em 1933, os nazistas eles atearam fogo no parlamento alemão, o Reichstag, e culparam os comunistas pelo atentado. Então esse fato acabou interferindo no resultado das eleições parlamentares, né, que aconteceria naquele ano de 1933, tá? E aí os nazistas, que tinham um percentual muito pequeno, né, antes das eleições de 33, possuía ali em torno de 3% das cadeiras do parlamento, com as eleições agora, eles passaram a obter mais de 44%, né, das cadeiras do parlamento, de certa maneira. Então, eles agora passavam a ditar ali, né, passavam a controlar o parlamento, e isso trouxe muito, muito poder para Hitler. E aí, no poder, Hitler vai implantar uma das mais cruéis ditaduras da história humana. Ele fechou o sindicato, ele dissolveu partidos políticos, fechou jornais, ordenou a queima de livros, demitiu democratas e comunistas, né, de seus empregos, começa uma perseguição aos judeus, enfim. Então, ele é o todo-poderoso da Alemanha. Ainda não era o todo-poderoso, porque tinha um presidente. Mas em 1934, com a morte de von Hindenburg, Hitler ele assume a presidência. Agora ele tem o cargo ele já tinha o cargo de chanceler, agora também o de presidente. E aí ele acaba assumindo com o título de Führer, né? O guia, o condutor da Alemanha. No campo econômico, ele desenvolveu as indústrias de base, né? Ferro, aço, máquinas, inclusive indústrias militares,
desobedecendo os acordos, né, impostos pelo Tratado de Versalhes. Então, enfim, ele começa a desobedecer o Tratado de Versalhes, mas a industrializar a Alemanha. Então, a Alemanha começa, de certa forma, a ter um dinamismo, né, na sua economia e começa a crescer, tá, em alguns setores. E aí Hitler, obviamente, ele começa a ganhar uma popularidade, principalmente através dos seus discursos para a juventude hitlerista. Enfim, começa todo aquele processo, né, de propaganda conduzida, tá, pelo seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, tá, que começa a incutir na cabeça da população e principalmente dos jovens de que Hitler, de fato, era o grande salvador, que a Alemanha só sairia, né, dessa situação com Hitler. E aí você tem a chegada dele ao poder, cresce aí a política antissemita, né, do partido nazista. Então, sob o comando de Hitler, o Estado nazista ele tomou uma série de medidas discriminatórias contra os judeus, tá? Como, por exemplo, a gente pode aqui citar algumas. O namoro e o casamento entre judeus e arianos, né, acabaram sendo proibidos. Os funcionários públicos judeus eles foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa. Tá? Os judeus, por exemplo, foram expulsos do exército. Os judeus foram obrigados a usar documentos, né, de identidade e passaportes especiais. Boa parte dos patrimônios, né, ou seja, bens e capitais dos judeus, eles foram bloqueados. Enfim, então, os judeus passaram na Alemanha a viver uma situação realmente muito crítica. Tá? Em 9 de novembro de 1938 foi realmente um momento muito dramático para os judeus, porque militares nazistas, vestidos à paisana, eles promoveram um ataque violento, tá, aos judeus e às suas lojas, e esse ataque acabou ficando conhecido como a Noite dos Cristais, tá, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças. Além disso, centenas de sinagogas elas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para os campos de concentração. Era o início ali, tá, de um período realmente muito, muito triste, né, para os judeus. E Hitler ele só começa a crescer, né? A ascensão dele não para por aí, tá? Mas as características gerais do nazismo é essa, ok? Então, depois de chegar ao poder, ele implanta essa ditadura, né? E é exatamente com esse propósito que em 1939, tá? 1º de setembro de 1939, Hitler ele invade a Polônia, iniciando aí a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas aí a ideia da aula de hoje era destacar as noções, né? Esses princípios básicos do nazismo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. A gente se vê.